Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 29 em diante. Gênesis 25, capítulo 29 em diante. E aí nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que é valor, o preço que foi pago e o que nós estamos fazendo com isso hoje. Amém? A palavra de Deus em Gênesis 25, 29 fala: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco deste ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Amém? Amados, algumas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia ali, a gente consegue apenas filtrar a história que está contada. Outras vezes a gente medita um pouco mais na palavra e a palavra vem e fala com cada um de nós. Eu tenho que fazer tentar direcionar a palavra para que você comece a entender em que sentido ela foi relacionada aqui para a gente trazer para os nossos dias atuais. Eu acredito que você tem conhecimento que nesse período aqui, o filho mais velho, o filho primogênito, ele tinha direito a uma parte maior da herança do seu pai. Aqui nós estamos falando de dois filhos específicos, gêmeos, que um sai agarrado no calcanhar do outro, né? Eles são gêmeos, mas o que nasceu primeiro é considerado primogênito. E aquele que é considerado primogênito, ele tem unção dobrada. A porção dele é uma porção dobrada. Ou seja, se a herança que seria colocada para um, nos dias de hoje, se fosse dividida em partes iguais, nesse enredo, neste contexto aqui, teria que ser dividido em 3 partes, e o filho primogênito ficaria com 2 partes, e o outro filho teria primeiro apenas uma delas. E mais ainda, esse filho primogênito, ele teria como sendo o chefe espiritual, o chefe da família, aquele que levaria o nome da família em diante. Então você percebe que neste momento, neste entendimento, nesse contexto, a gente percebe 2 irmãos, e não te engana, Esaú e Jacó está dentro da igreja. Esaú e Jacó está dentro da igreja porque nós temos sim irmãos salvos por Cristo que abrem mão daquilo que Deus colocou para eles. A palavra fala aqui, e você começa a ter entendimento algumas vezes com relação ao que se coloca aqui, é que se você voltar um pouquinho na Bíblia, você tem entendimento que Esaú, ele era caçador. E a palavra fala que ele estava no campo caçando. E é interessante que ele era caçador, ele estava no campo, mas ele não se atentou de ir no campo caçar algo para vir para casa para fazer para comer. A palavra de Deus fala que ele veio do campo faminto e olhou para algo que estava ali, que seu irmão de bobo não tinha nada. Não critico Esaú, não critico Jacó. Eu acredito que ele aproveitou a oportunidade que ali havia sido apresentada para ele, porque ele conhecia a importância da primogenitura. Eu não sei se você conhece a honra que foi dada a você, pelo preço que foi pago na cruz, para que você tivesse a oportunidade de hoje estar aqui, de hoje você poder se ajoelhar na tua casa, de poder dizer: Senhor, Senhor. Eu não sei se tu sabes o preço que custou tudo isso. Se a gente for na referência, a própria referência chamativa aqui do tema, 1 Coríntios 6:20, a palavra de Deus fala que foi pago um preço muito alto. E é isso que nós temos que ter entendimento, porque algumas vezes nós não valorizamos aquilo que foi feito na cruz. Algumas vezes a gente ouve a palavra de Deus, eu sou torto, aceitei Jesus e agora estou salvo, e não consegue direcionar a vida
corrigindo para as coisas que são necessárias corrigir. A palavra de Deus fala que ele aceita, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele aceita cada um de nós errada, da forma como está, pecador como somos, ele aceita. Mas se você começar a analisar a Bíblia em si, aquela mulher que adulterou, tem uma passagem muito bonita ali que fala assim, ó, aqueles que te julgavam não estão aqui. Mas ele fala assim, ó, vá e não peque mais. Quando Jesus fala isso para a gente, ele começa a mostrar para a gente o preço, o valor daquilo que foi pago na cruz. Porque ele aceita a mim e a você da forma errada como nós estamos hoje, vindo para a igreja. Mas ele nos mostra que a partir daquele momento que nós aceitamos Jesus como nosso legítimo e único Salvador, há uma necessidade que nós venhamos corrigir os nossos caminhos. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Isso está na Bíblia. E quando nós voltamos aqui para Gênesis, nós começamos a ter um entendimento e começamos a trazer para a nossa vida que Esaú, ele não valorizou. Ele não valorizou talvez por não ter conhecimento da importância daquilo que ele tinha. Ele não valorizou porque ele chegou e trocou por um prato de lentilha, que é o que a palavra diz. Ele não valorizou porque uma dificuldade momentânea na vida dele provocou com que ele viesse a abrir mão. E é nisso, nesses pontos, que a gente começa a ter entendimento, porque algumas vezes a gente não tem a dimensão da importância do que foi feito. Outro, a gente está passando por uma dificuldade no trabalho, na família, algo se levanta, ou por consequência dos nossos atos, ou por atitude do inimigo vindo querendo nos abalar a estrutura do casamento, da família, e algumas vezes por isso, a gente abre mão do que foi feito na cruz. Algumas vezes a gente percebe que tem muita gente abrindo mão da salvação, do amor do Pai, por um prato de lentilha. E é aí que a gente tem que começar a entender, porque essa historinha não é só historinha, isso aqui é uma lição de Deus para nossas vidas. Porque algumas vezes são apresentadas coisas no nosso trabalho que não é para a gente pegar, e a gente pega. Coisas que não são para a gente fazer e a gente faz. Porque eu tenho certeza, porque aqui é o altar do Senhor e é pregado aqui o que Deus direciona para nossas vidas, amado. Talvez o que eu vou falar agora tu não goste de ouvir, mas quem namora, namora para casar. E quem casa, casa para o resto da vida, porque em Malaquias Deus fala que ele abomina o divórcio. Todo mundo prega Malaquias com relação a dízimo e oferta, mas se você for lá, ele diz assim que ele abomina divórcio. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que são apresentadas para a gente, porque algumas vezes a gente está ali olhando, ali, o ensopado ali, bonito, cheiroso, e algumas vezes a gente está com vontade de comer, só que a gente não sabe abrir mão, a gente não sabe segurar, a gente não pode esperar, ou a gente nem sabe esperar. Eu costumo dizer algumas coisas para os meus filhos, que é assim, o problema de tudo na nossa vida cristã é a comparar. A gente não guarda o nosso coração, né? E vai experimentando situações, e ao experimentar essas situações, a gente começa a fazer comparações. Ah, mas daquele jeito era melhor, dessa forma não é legal que nem aquela, naquela outra forma era mais fácil, daquilo ali é... E quando a gente começa a fazer comparações, o nosso coraçãozinho ele começa a não estar mais perfeito, a gente começa a ter o coraçãozinho magoado. Eu estou falando de namoro, eu estou falando de outras coisas mais. E a gente tem que ter esse entendimento, porque algumas vezes o que é apresentado para a gente não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. A palavra fala aqui, é interessante você refletir, pegar um pouco mais, que Esaú chegou faminto voltando do campo. Pediu-lhe, dei um pouco de ensopado vermelho, desse ensopado vermelho, estou faminto. E no próprio livro de Gênesis acontece algo que talvez tu não percebeste. Se você for na tua referência, na tua Bíblia, Gênesis 1:26, Deus ele criou tudo o que existe na terra.
mar, árvores, animais, tudo ele criou. Eu costumo dizer que Deus ele criou toda a estrutura para colocar a sua joia ali, que foi a criação do homem, da mulher. E a palavra fala lá em Gênesis 1:26 que ele diz assim: olha, eu te dou o domínio sobre todas as coisas. E mais uma vez, Adão e Eva, eles não valorizaram aquilo que Deus havia dado para eles. Eles iam dominar sobre tudo que havia na terra. A palavra fala que não tinha animal que atacasse o homem, nada, não havia briga entre o felino ou caçando, não existia isso, não existia maldade. Mas logo em Gênesis você percebe um homem que a ele tudo foi dado, e ele abriu mão de ser amigo de Deus, de conversar todas as tardes com Deus, e ele abriu mão porque a serpente enganou Eva e disse: não, você não vai morrer se você comer, você não vai morrer. E Deus tinha dito que ia morrer, não especificou que a morte seria morte espiritual. E algumas vezes a gente acha que ir lá beliscar, provar, a gente não vai morrer. Mas a tua morte não é física, amado. A tua morte é espiritual. E algumas vezes a gente prova lá no ensopado. E espiritualmente a gente está morrendo. A nossa oração começa a ficar fria. A gente não consegue, eu não sei qual é pior, a gente não consegue que Deus nos escute, ou a gente não consegue ouvir a Deus. E a gente tem que ficar muito vigilante. A gente tem que ficar muito vigilante porque, novamente, qual foi o preço que foi pago na cruz? Quando a gente volta lá para Gênesis, no começo, a história de Adão, a palavra fala que Deus teve que sacrificar um animal para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado. E a partir daquele momento, algo deveria ser sacrificado para que os pecados dos pecadores fossem expiados. E todo sacrifício que não se faz mais hoje, mas que a gente percebe isso até a história da vinda de Jesus. Amados, talvez você hoje tomando para si o prato de lentilha, não haja mais sacrifício. Mas eu ouvi uma pregação esses dias agora que é muito maravilhosa quando Deus usa um pregador para falar com outra pessoa. E ele diz assim: olha, o pecado, ele deixa uma mancha na tua veste branca que Deus te deu. Porque quando tu aceita Jesus como teu legítimo e único Salvador, o que é que acontece? Uma nova criatura, aquilo que ficou tudo para trás, caiu no mar do esquecimento. Levanta a mão aqui quem já é batizado, só para eu ter uma noção do que eu estou falando e com quem estou falando. Amém. Quando você é batizado, você sabe disso, você foi mergulhado nas águas. A velha criatura morreu. Dali para frente, tu começas a escrever uma nova história na tua vida. Então, tuas vestes estão limpas. Mas começa a brincar com o pecado, aí pingozinho de vermelho aqui, sujo, e sujo, e sujo. Eu não sei os homens, mas a minha esposa fala que existe algumas sujeiras na roupa que é muito difícil de tirar. Tu compra Vanity, tu compra tudo aquele produto lá para tirar e mesmo assim não tira. Só existe algo que tira a mancha do pecado da tua vida. Jesus. E às vezes a gente não valoriza. Amados, ele não precisava ter vindo. Ele não precisava ter vindo. Ele sabia que um dia ou outro, eu, pastor aqui que está aqui em cima, um dia negaria ele, mesmo eu já sendo cristão. Porque muitas vezes nós aí, você que está sentado lá na tua escola, lá no teu trabalho, você nega Jesus porque você não admite que você é crente. Porque você não fala de Jesus. Porque você não quer se... Poxa, não parecer careta. Nem é careta que se fala mais, né? Careta no meu tempo. E algumas vezes a gente nega Jesus. A gente não valoriza o sacrifício. Mas Deus hoje ele te trouxe aqui para fazer uma reflexão sobre a tua vida. Porque algumas vezes a gente vem para a igreja e a gente só vem assim, ó,
Senhor, abre a porta do emprego. Senhor, aquele empréstimo, aquele financiamento. Vem, Senhor, derrama sobre mim. Só que a gente esquece que o sacrifício não foi feito somente para as bênçãos dessa vida. Se eu pegasse, eu vou dar um exemplo para vocês, tomara que eu não faça besteira. Se eu pego um cabo desse aqui, eu gosto dessa comparação, esse cabo ele tem mais ou menos uns 10, 20, 30, 50 metros. A nossa vida é só essa pontinha, gente. A nossa vida aqui é só essa pontinha. A eternidade ainda está por vir. A grande maioria de vocês hoje tem o quê? 20 anos, 30 anos, entre 20 e 30. E se eu falar para vocês que parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, e hoje eu tenho 47. Se você for no livro da Bíblia lá em Provérbios, ele vai falar, ó, que a nossa vida é um sopro. Que de uma hora para outra, a gente se vai. E algumas vezes a gente não fica vigilante pelas coisas que o mundo está fazendo e está apresentando para a gente. E a gente se desarma, a gente se deixa de ver Jesus como o nosso Salvador, a gente deixa de ver o sacrifício na cruz. Eu lembro da passagem das 10 virgens. Lembra da passagem das 10 virgens que está lá no Evangelho de Mateus? A palavra fala que existiam 10 virgens, 10 noivas. E as noivas, amado, é a igreja. As 10 são a igreja. Mas a palavra fala que apenas 5 delas foram vigilantes. Apenas 5 delas guardaram o azeite. Apenas 5 delas se prepararam verdadeiramente para a vinda do noivo. As outras, relapsas, né? Ficaram lá. Ah, me empresta um pouco do teu óleo. Não, foram comprar. E algumas vezes a gente não está percebendo que nós podemos ser ou as 5 vigilantes, ou as 5 que deixaram de lado a vigilância, o Espírito Santo, a busca, a oração. A palavra de Deus fala que Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho. A gente não está mais falando de filho mais velhos, a gente não está mais falando de primogenitura, mas a gente precisa falar um pouquinho disso, porque Pai, Filho e Espírito Santo. O pai tem um filho, e a herança é deste filho. E nós só temos direito à herança se nós formos adotados por este pai. Aí nós passaremos a ser filho. E ainda mais precisamos que o herdeiro principal morra, faleça, para que a herança seja derramada. E, amado, foi isso que aconteceu. Nós fomos adotados como filhos, somos filhos em Cristo. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos elevados à condição de filhos de Deus. Pela morte de Cristo, passamos a ser co-herdeiros. E nós, algumas vezes, não significamos, não damos importância para tudo isso. Nós queremos, algumas vezes, só para esta vida. Nós queremos, talvez, só para este momento. E esquecemos de olhar para a família. Eu falo muito para os meus filhos, graças a Deus, eu, minha esposa, meus 3 filhos, Deus já nos alcançou. E eu agradeço todo dia por isso. Mas a minha mãe e o meu pai ainda não foram alcançados. E você já percebeu pela minha forma de falar e pelo meu sotaque que eu não sou de Catarina. Não sou catarinense. Então eu tenho que esperar em Deus para que Ele mande alguém para falar de Jesus, para que um dia ela se converta, para que um dia ela aceite Ele, porque seria muito sofrimento e meio contraditório o filho pastor não conseguir convencê-la. Mas eu oro a Deus que enquanto eu estou aqui, pessoas são alcançadas e pessoas são ganhas para Jesus. Deus vai fazer. E eu quero que tu reflita sobre isso, porque se tu é uma pessoa abençoada, que toda a tua família já foi ganha para Jesus, você tem que dar um glória a Deus, sapatear, glorificar, cantar, se jogar no chão, porque a tua vida está ganha. Agora, se tem algum membro da tua família ainda que não foi ganha para Jesus, a melhor forma de falar de Jesus para a nossa família é através do nosso comportamento.
se a minha face, se eu estou falando aqui para você e o que eu estou falando não reflete Jesus, não é o que eu vou falar somente, mas é o meu dia a dia, é o meu, é quem me olha como vizinho, é quem me olha como colega de trabalho, é quem me olha como amigo. Se eles não olham e não veem Jesus na minha vida, eu não vou conseguir convencê-los através de palavras. Eu posso decorar toda a Bíblia. João 3,16, Mateus, eu posso decorar toda a Bíblia. Serão palavras lançadas ao vento. 1 Coríntios 6, 20, ele fala de um alto preço. E aí eu quero trazer para você uma reflexão. Qual é o preço que você está disponível a pagar para que a tua família seja ganha? Para aquela pessoa que você ama, pode ser um primo, pode ser uma tia, mas a minha tia não merece. Merece sim, porque também você não merecia e você tem a oportunidade de ser salvo. Qual é o preço que você estaria disposto a pagar? Porque a palavra fala, né? A palavra não, o chamado do culto é bem interessante, que fala, aquele que foi comprado, quem foi comprado não se vende. Mas algumas vezes troca, permuta. Anuncia no OLX, mas depois não quer mais, cancela o anúncio. Abre mão temporariamente, porque está ainda naquela mentalidade, eu vou chegar lá na frente, no domingo que vem, eu vou me conciliar com Deus e Ele vai me aceitar. Verdade. Só que eu queria falar algo importante para ti. Davi, quando ele teve um caso com Betseba, e ela ficou grávida, e ele planejou matar o marido dela na frente de guerra, e o profeta Natan veio e confrontou Davi. Davi se arrependeu, como todos nós nos arrependemos do pecado e viemos aqui na frente, nós pedimos a Deus o perdão. Mas a palavra de Deus fala que Deus disse assim, a morte não vai sair da tua casa. Para a gente ter entendimento que Deus ele vai perdoar cada um de nós, mas o pecado cometido, ele tem consequência nas nossas vidas. Não é só pedir perdão. O pecado que você comete, depois de aceitar Jesus, você sabe que tem consequência. Então nós temos que pensar, meu amado, em não pecar, ser vigilante, entender que verdadeiramente o que é João 3,16? O que é amar de uma forma incondicional? O que é algumas vezes abrir mão de si para que outro venha a ter mais felicidade que você? Eu achei interessante o comentário que foi feito no Esquenta, né? Com relação ao relacionamento. E relacionamento é isso. Algumas vezes não interessa se você está certo ou errado. Você vai dar o braço a torcer, porque o relacionamento em si é mais importante de você ter ou não razão. E eu falo que Deus, Ele não tem um filho preferido, porque Ele ama cada um de nós da mesma forma. Mas Ele tem filhos com quem tem mais intimidade com Ele. Para quem é pai, levanta a mão para ter uma ideia. Quem é pai aqui nessa igreja? Amém. 3, 4. Eu tenho 3 filhos, amados. E eu amo meus filhos da mesma forma. Só que com 2 eu brinco mais do que com 1. Por quê? Talvez pelo momento que eles chegaram na minha vida, eu não sei. Só que com alguns, no caso 2, eu tenho um pouco mais de intimidade. Esses sabem chegar comigo brincando. Esses olham para mim e sabem mais de mim. E é isso que nós temos que achar interessante, ter entendimento, porque não é que Deus ele vai fazer somente na vida deles e não vai fazer na de vocês, não, Ele vai fazer em todos, mas algumas vezes a gente não tem intimidade com Ele, a gente não dá intimidade para Ele, para que Ele venha falar conosco. E a gente perde
né? A atenção. Eu costumo dizer que a gente já está trocando a nossa vida por um prato de lentilha, mas algumas vezes a gente não tem ideia do que o nosso Pai tem para oferecer para a nossa vida. Eu fiz uma pergunta semana passada para uma pessoa, aí eu falei assim, se teu pai, se tu soubesses agora, a pessoa com que eu estou me referindo, o pai dela já morreu faz tempo. Se tu soubesse agora, depois de 10 anos, que teu pai tinha deixado para ti 4 casas, e tu passando a dificuldade que tu tá, saber agora que tu tinha 4 casas disponíveis para ti, desde o tempo que ele era teu pai e estava vivo, o que é que tu farias? Eu saía fazendo festas. Algumas vezes a gente não faz ideia do que Deus tem para nossas vidas. E a gente, em vez de amar e adorar o Deus do ouro e da prata, o Deus que cura, o Deus que sara, o Senhor dos exércitos, ou o que é minha bandeira, o que é o meu juiz, em vez da gente direcionar as orações para Ele, a gente continua trocando por lavagem. Lembra do filho pródigo? Algumas vezes a gente está trocando tudo por lavagem. A palavra de hoje é para a gente refletir o que é que a gente está querendo para nossas vidas. Eu fazia algumas das minhas conversas com Jesus, era porque ele tinha me chamado, me olhado com um pouco mais de carinho, eu brinco, aos meus 36 anos. Foi quando eu aceitei Jesus. E eu ficava me perguntando, Senhor, como é tão bom ficar na tua presença, como é tão bom ouvir o louvor e me mencionar, e querer louvar, e querer balançar os braços, querer correr na igreja, como é tão bom isso, como é tão bom estar no meio de pessoas que me chamam de irmão sem ser meu irmão, que me ajudam sem... Como é tão bom, mas por que só agora, Senhor? Por que não me chamou quando eu tinha 17, 18? E tem pessoas que foram chamadas com 17, 18 e não valorizam, cara. Eu tive que passar por todos os erros do mundo aí, tudo que a gente passa aí. Talvez eu saiba hoje valorizar o que é que seja estar com Deus, e talvez tu não, porque talvez tu não viver, tu tá com 17 hoje, está querendo ver as coisas do mundo. 20, 21, ainda acha que as coisas lá fora sejam para ti. Mas a palavra fala que nós somos uma nação separada, escolhida por Deus. A menina dos olhos. Ele é ciumento. Você louva, você canta esses louvores aqui. Ele tem ciúmes de mim, né? E às vezes a gente prefere, em vez de ter o nosso noivo, o príncipe, a gente prefere a prostituta lá fora. Deus está te convidando essa noite a refletir sobre a tua vida. Talvez tu tivesse já a oportunidade de conseguir muitas pessoas para a casa do Senhor. E pela tua conduta, pelo que você falou e pelo que você deixou de falar, talvez essas pessoas não estejam sentadas agora ao teu lado. Talvez essas pessoas não tiveram e não estão tendo a oportunidade de receber Jesus como Salvador. Talvez na nossa própria família, as pessoas ainda não foram ganhas para Jesus por uma simples razão. Eles olham para a gente e dizem, ser crente como tu, como você. Eu hoje estava vendo, para a gente começar a clamar a Deus, quero comentar algo para você. Estava hoje refletindo sobre um comentário que nós fizemos com relação à volta de Jesus. Se ele voltar hoje, nós seremos arrebatados. Se ele voltar mais lá na frente, estivermos mortos, nós vamos ser ressuscitados. Mas nós vamos ser ressuscitados para morrer de novo, ou nós vamos ser ressuscitados para viver com ele? Palavra de Deus. Talvez tu viesse hoje aqui dizendo assim, não, vou ouvir uma palavra, eu até brinquei, né? Você falou um negócio de mim lá, pode ser que não aconteça. Algumas vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que a resposta para a nossa saída são bênçãos. São portas abertas.
Na verdade, algumas vezes a resposta para nossa oração é um coração arrependido na casa do Senhor. E que talvez as bênçãos não estejam caindo sobre as nossas vidas. Não porque o inimigo está pelejando lá, igual como foi Daniel, que Daniel se ajoelhou lá, orou por 21 dias, e o anjo da Pérsia, o príncipe da Pérsia, estava lutando contra Gabriel para impedir a bênção e a resposta do Senhor. Tem vezes que não é isso, amados. Tem vezes que não é peleja do inimigo. Tem vezes que são nossos corações que ainda não estão e não somos merecedores da graça de Deus. É por isso que é graça, não é merecimento. É por isso que é misericórdia.